Um pedido de vista suspendeu nesta quarta-feira o julgamento que discute o tráfico privilegiado, se o tráfico privilegiado, aliás, deve ser considerado crime hediondo. O tráfico privilegiado prevê redução de pena de 1/6 a 2/3 se o réu for primário, tiver bons antecedentes e não fizer parte de organização criminosa. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ele acompanhou a relatora, a ministra Carmen Lúcia, entendendo que no caso de tráfico privilegiado, o réu, por ser primário e ter bons antecedentes, não deve sofrer as consequências penais aplicadas a crimes hediondos, como demorar mais para ter direito ao livramento condicional e à progressão de regime. Seguindo a linha aqui defendida, por tráfico de drogas deve ser entendida a conduta que se amolda ao artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Não é o caso do tráfico privilegiado. Portanto, a regra mais gravosa para a progressão de regime de cumprimento da pena não se aplica. O ministro Dias Toffoli votou de forma contrária. Para o ministro, retirar o caráter hediondo do tráfico privilegiado vai fazer com que as organizações criminosas agreguem cada vez mais pessoas. Quem pode dizer se esse motorista já não integrava essa organização criminosa? Porque 772 quilos em uma carreta com batedores, tudo indica que era um caso realmente extremamente grave. Então, senhor presidente, eu peço à eminente relatora e aos eminentes colegas que proferiram votos substanciosos no sentido de acompanhá-la, para acompanhar a divergência aberta pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. Dentre as já 622.202 pessoas em situação de privação de liberdade, homens e mulheres, 28%, ou mais precisamente, 174.216 presos, ali estão por força de condenações decorrentes da aplicação da lei de drogas. Portanto, quase 30% desses mais de 600 mil estão presos por tráfico de drogas. Diante das colocações feitas pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, que havia aberto a divergência, pediu vista para reanalisar a matéria. Com isso, o julgamento foi novamente suspenso. Ainda durante a sessão, o pedido de vista do ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento de um recurso em que o senador Ivo Cassol questiona a decisão que o condenou em 2013 a 4 anos e 8 meses de prisão por fraude em 12 licitações. Os crimes ocorreram entre 1998 e 2002, quando Cassol era prefeito do município de Rolim de Moura, em Rondônia. Até o momento, apenas a relatora, a ministra Carmen Lúcia, votou rejeitando o recurso. Para ela, Cassol apresentou embargos de declaração meramente protelatórios, ou seja, para atrasar o início do cumprimento da pena. Descumpriu os deveres legais de garantir licitação isonômica, impessoal e igualitária. O conjunto probatório produzido nos autos revela que o réu conhecia e estava diretamente envolvido com os ilícitos praticados, era diretamente ligado aos sócios das empresas as quais foram escolhidas como convidadas e as quais tiveram depois os objetos devidamente adjudicados, tal como narrados na denúncia, o que conduz à sua condenação. Também foi suspenso o julgamento de um recurso apresentado por Salomão da Silveira, condenado no mesmo processo e, à época dos fatos, presidente da Comissão de Licitação do município de Rolim de Moura. Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio hoje para explicar estas decisões de ontem para a gente. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, Gisele, algum julgamento chegou a ser finalizado ontem? Não, nenhum deles. 5 itens estavam na pauta, todos os itens da pauta foram iniciados a análise, né? Houve a análise de vários deles, mas nenhum houve a conclusão porque tiveram pedido de vista e isso acabou interrompendo a finalização do julgamento. O que o senador pretende na sessão? Olha só, em relação a esse caso que nós vimos na reportagem, é o segundo recurso apresentado pelo senador Ivo Cassol.
E é importante a gente lembrar que ele foi o primeiro parlamentar que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a pena de mais de 4 anos, conforme nós vimos na reportagem, e ele está apresentando, então, os segundos embargos de declaração. Numa primeira oportunidade, os primeiros embargos foram rejeitados pelo Supremo Tribunal Federal, e agora, mais uma vez, ele apresenta, e o voto da relatora foi no sentido de que esses embargos foram apresentados como se fosse, na verdade, com a intenção de recorrer da decisão do Supremo Tribunal Federal, o que não é possível em se tratando de julgamento de ação penal originária que se inicia aqui no Supremo Tribunal Federal, que já é a última instância. Então, por terem esse caráter de estar, na verdade, atrapalhando o cumprimento da execução da pena, a ministra entende que, mais uma vez, pela rejeição dos embargos de declaração, logo após o voto da ministra, houve então um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, e aí, numa outra oportunidade, o plenário irá se reunir para prosseguir no julgamento desse recurso. Em relação ao que a gente viu na reportagem sobre o tráfico privilegiado, o que muda, Gisele, com o reconhecimento ou não da natureza hedionda desse tipo de crime? Bom, a Constituição Federal, ela trouxe um tratamento diferenciado para determinados crimes. Então, alguns crimes, eles são insuscetíveis de anistia, de graça e também de fiança, né? E isso vale para a tortura, o tráfico de entorpecentes e os considerados crimes hediondos. A Lei de Crimes Hediondos, ela também estabeleceu que aquele tratamento mais rigoroso previsto na legislação também se estenderia para os casos de tráfico de entorpecentes. Então, o que pode mudar em relação a esse entendimento da Suprema Corte? Bom, em relação à progressão de regime, vamos começar falando do cumprimento de pena. O cumprimento da pena, obrigatoriamente, é inicialmente em regime fechado. Então, naquelas situações em que a pessoa é condenada por tráfico de entorpecentes ou crimes hediondos, o regime inicial é o fechado e as regras de progressão de regime, elas são um pouco diferenciadas. Só pode progredir de regime, no caso de tráfico, depois de cumprido 2/5 se for primário ou 3/5 se for reincidente. Então, isso tudo estaria afetado a partir do momento em que se define se esse tráfico considerado privilegiado, ele tem ou não natureza hedionda. Qual é a diferença do tráfico privilegiado em relação aos demais delitos? É o fato daquela pessoa que acabou sendo envolvida nesse ilícito ser primária, ter bons antecedentes e não ter envolvimento com prática criminosa, nem integrar a organização criminosa. Nessas situações, ela tem direito, de acordo com a legislação, de ter a pena diminuída de 1/6 a 2/3. Então, a partir do momento em que se considera ou não esse ilícito como sendo hediondo, haverá certamente influências significativas no que diz respeito à execução dessa pena. Isso eu digo tanto no que diz respeito à progressão de regime, ao tratamento que a própria legislação estabelece, que é um tratamento mais rigoroso em relação aos crimes considerados hediondos e os também equiparados a hediondos, como é o caso do tráfico de entorpecentes e drogas afins. Gisele, ontem também na sessão, o ministro Lewandowski trouxe uns dados estatísticos bem expressivos, né? Esses dados, inclusive, foram muito interessantes até em relação ao pedido de vista que foi feito pelo ministro Edson Fachin nesse caso. O que o ministro, na verdade, Ricardo Lewandowski colocou, e isso demonstra, inclusive, uma preocupação do presidente do Supremo Tribunal Federal em relação ao sistema carcerário, ao sistema penitenciário brasileiro, e ele colocou que dentro de pouco tempo é possível que essa população carcerária chegue a 1 milhão de presos. Então, o ministro colocou a importância de se defender políticas criminais no sentido de resolver essa situação caótica do sistema penitenciário. Então, uma das considerações que ele fez foi que, entendendo-se que o tráfico privilegiado não tem natureza hedionda, isso refletiria, né, numa progressão de regime de aproximadamente 45% daquelas mulheres que estão encarceradas. Em razão dessas considerações, o ministro Edson Fachin, que já havia votado, ele decidiu, então, novamente fazer um pedido de vista e reavaliar o voto dele, que será apresentado numa próxima oportunidade. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje, mas amanhã você volta, né? Volto sim, estarei aqui. Tá ótimo. Até amanhã, então. Até amanhã. Até lá.